Muito bem. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Vento Vazio, que é um romance da Marcela Dantes, publicado agora em 2024 pela Companhia das Letras, que inclusive foi quem me enviou aqui este exemplar que eu li. Esse daqui é o terceiro romance da autora. Eu não li os outros, então me parece que essa é uma ótima porta de entrada para a literatura da Marcela, porque é um romance realmente muito impressionante naquilo que ele propõe. Esse livro é dividido em três partes intituladas O Livro de Miguel, O Livro das Outras e O Livro de Maura, e ele tem quatro narradores cujos discursos vão se complementando mutuamente, apesar das lacunas individuais de cada um. E essas lacunas se devem, sobretudo, ao grande tema do romance, que é a loucura, que afeta de diferentes maneiras e em diferentes níveis cada uma dessas vozes, o que torna a narrativa bastante vertiginosa, labiríntica, circular, fragmentada, contraditória, mas de uma contradição consciente por parte da autora, sinuosa, e principalmente essa é uma narrativa que não é nada óbvia, sobretudo quando a gente chega à última parte do romance, na qual todo aquele acúmulo de perguntas não necessariamente se resolve de maneira satisfatória, mas ainda assim essa insatisfação me parece que tem tudo a ver com essa construção bastante paulatina que a autora faz dos eventos que ela narra conforme o romance avança. E esse tema da loucura tem a ver também com o tal vento vazio do título do romance. Isso porque a trama se passa em um lugar chamado Quinta da Capivara, que é um lugar meio esquecido graças a um paredão de pedra que isola os moradores dessa região do resto do mundo, dificultando que as pessoas entram ou saiam nesse lugar. Então, e é engraçado, não que sejam muitos ali os moradores dessa Quinta da Capivara, na verdade, esse lugarejo ele é composto apenas por 8 casas, e é muito interessante constatar que parece que essas pessoas, que esses moradores, eles estão psicologicamente presos a esse lugar, já que, independente do que aconteça, essas pessoas não vão embora, elas não conseguem ir embora dali. Além disso, como são poucas pessoas morando nessa Quinta da Capivara, como eu disse, são 8 casas, é quase como se todo mundo fizesse parte de uma mesma família, tamanha a proximidade entre essas pessoas, mas não é porque parece que essas pessoas são da mesma família que elas de fato sejam da mesma família. Né? Porque, veja, essa proximidade não necessariamente é algo positivo na medida em que ela chega a ser opressiva em alguns momentos, tamanha a lógica de vigilância que se estabelece ali entre esses vizinhos, e por isso mesmo tem-se a impressão de que a Quinta da Capivara, por conta desse isolamento, por conta dessa segregação de seus moradores, parece que essa região parou no tempo e vive ali uma dinâmica muito particular. Pois bem, esse fim de mundo tinha tudo para não figurar em mapa nenhum, não fosse o fato de que por ali ventava muito. E segundo a superstição local, esse vento vazio é tão forte que faz com que as pessoas enlouqueçam. Então, quando sopra o vento, as pessoas até evitam sair de casa com medo de enlouquecer. E isso me fez lembrar, conforme eu li o romance, das histórias de várias pessoas que ficaram loucas porque o vento entrou na cabeça delas. Eu não sei se vocês já ouviram histórias desse tipo, mas eu ouvia bastante isso, sobretudo quando eu era criança.
né? Então já ouvi essas histórias do fulano enlouqueceu porque o vento entrou na cabeça dele mais de uma vez ao longo da minha vida. E em se tratando da sabedoria popular, por mais que eu não acredite que o vento vá de fato enlouquecer alguém, é impossível que isso não seja verdade, né? Que o vento de fato enlouqueça as pessoas, tamanha a certeza que as pessoas que contam esse tipo de história têm ao falar desses eventos, né? E geralmente esse tipo de história vem de pessoas mais velhas, então não sei se hoje em dia esse tipo de superstição ainda é muito forte. Mas há algo de tão fantástico nessas histórias que, mesmo não acreditando nelas, eu não consigo dizer que elas não sejam de fato reais, o que é maravilhoso, diga-se de passagem, maravilhoso não só em termos, enfim, de algo que é belíssimo, mas também maravilhoso quando a gente pensa naquilo que, enfim, está para além das regras aqui mais chãs da nossa realidade. Mas, enfim, como eu ia dizendo, esse vento forte que sopra na Quinta da Capivara e que, enfim, sopra por ali justamente por causa desse paredão de pedra que, de certa maneira, conduz o vento para aquela localidade, né? Esse vento muito forte acaba atraindo uma empresa que constrói ali perto da Quinta da Capivara uma usina experimental helioelétrica. E assim, esse lugarejo, no rincão do Brasil, acaba entrando no mapa com toda essa promessa de progresso que viria graças a essa usina. Mas o problema é que esse tal progresso, ou essa promessa de progresso, não se concretiza, já que não demora muito para que, a partir de uma série de eventos, essa usina acabe fechando e aí aquelas 4 torres, aqueles 4 moinhos que construíram ali, ficam por ali naquela região meio esquecidos, né? E isso me fez lembrar bastante daquelas notícias que são cada vez mais frequentes nos últimos anos de pessoas que ficam surdas e até mesmo psicologicamente perturbadas porque moram em regiões nas quais existem essas usinas eólicas. Então, o barulho dessas torres é tão ensurdecedor que as pessoas acabam sendo afetadas psicologicamente, acabam ficando surdas por conta desse barulho constante das torres. Ou seja, por mais fantástico que esse elemento possa parecer na narrativa, de um vento que enlouquece as pessoas, né? Esse elemento não é tão distante assim do que acontece na realidade e que tem um fundo social muito grande que vai aparecer aqui também, né? Ou seja, quem são as pessoas que moram nessas regiões onde são construídas essas usinas helioelétricas? Bom, são pessoas pobres, né? Então, pessoas pobres a gente pode submeter a determinado tipo de condição, né? Ou seja, nós estamos falando aqui de uma promessa de progresso que ninguém pediu, que chega de repente, que altera completamente aquela região e depois simplesmente acaba de maneira tão inexplicável como havia começado. O que faz com que esse elemento do progresso apareça quase como uma força sobrenatural que castiga ainda mais as pessoas dessa região. Tudo isso me fez lembrar bastante do primeiro romance do Lúcio Cardoso, que é Aqui Maleita, que foi publicado em 1934, na medida em que, em ambos os casos, tanto Aqui em Maleita quanto em Vento Vazio, nós temos esse elemento externo que vai aos poucos transformando a vida de uma determinada localidade em nome de um progresso que não necessariamente é algo positivo para as pessoas que já moravam nessa região. E mais, enquanto eu lia esse romance aqui da Marcela Dantes, eu fui pensando bastante na geografia mineira e depois que eu vi, né, de fato a autora ela nasceu em Belo Horizonte, então não me parece que isso seja gratuito, não me parece que isso seja mero acaso, né? Fiquei pensando bastante na geografia mineira, porque veja, essa geografia montanhosa que é uma geografia que parece esconder alguma coisa, assim como os moradores desse romance também escondem algo uns dos outros e da gente também, né?
tudo isso me parece que surge no romance de um jeito muito interessante, essa geografia mineira. E se a gente pensa na história de Minas Gerais, depois lá do ciclo do ouro, que foi, enfim, a grande promessa de progresso, que fez daquele estado um lugar muito importante durante um determinado período. Então, depois desse momento, a região foi ficando cada vez mais voltada a si mesma, porque esse progresso não se realizou. E aí você tem obras como, por exemplo, a do Guimarães Rosa, que no fim das contas sempre voltam à questão desse sertão quase medieval que resiste ao progresso. Mas dizem que é desse descompasso, né, entre progresso e um modo de vida mais arcaico, que vem, por exemplo, a desconfiança do mineiro, que, como diz o ditado popular, é sempre aquele que come quieto. E aí, eu me lembrei de dois poemas do Carlos Drummond de Andrade, que me parecem muito adequados para pensar não apenas nessa história da exploração de Minas, mas também nas consequências culturais disso. Esses dois poemas, dos quais eu me lembrei, estão em um livro do Drummond, publicado em 1973, intitulado As Impurezas do Branco. O primeiro deles é o Canto Mineral. Mas eu não vou ler completamente esse poema, eu vou ler um trecho de uma das estrofes, que nessa minha edição está na página 452. Essa edição que eu tenho aqui em mãos, ela é a reunião de 23 livros do Drummond. Né? Então, na página 452 dessa edição, diz o seguinte: Mina subreptícia, tarde defendida de auras cobiças pelo astuto jogo do pensar oculto, do dizer ambíguo, do nevoento pairar de flocos de sigilo no manifesto anil sobre serranares. Veja, aqui no romance da Marcela Dantes, nós temos justamente esse pensar oculto, né, esse dizer ambíguo por parte desses narradores, então acabei me lembrando deste poema. O outro poema do qual eu me lembrei, e este sim é um poema que eu vou ler na íntegra, é um poema intitulado As Palavras, ou melhor dizendo, é um poema intitulado A Palavra Minas, e ele diz o seguinte. Aliás, o poema ele começa com uma epígrafe de uma pessoa chamada Madu, que diz: Minas é uma palavra montanhosa. E aí o poema do Drummond começa assim: Minas não é palavra montanhosa, é palavra abissal. Minas é dentro e fundo. As montanhas escondem o que é Minas. No alto mais celeste, subterrânea, é galeria vertical varando ferro para chegar ninguém sabe onde. Ninguém sabe Minas. A pedra, o buriti, a carranco, o nevoeiro, o raio, selam a verdade primeira sepultada em eras geológicas de sonho. Só mineiros sabem, e não dizem nem a si mesmos, o irrevelável segredo chamado Minas. Então veja, por mais que não fique posto de maneira explícita, né, que a narrativa de Vento Vazio se passa em Minas Gerais, ainda assim existe uma atmosfera que rodeia os personagens e que me fez pensar bastante nessa paisagem mineira. Aí depois, quando eu terminei de ler o livro, que eu fui ler aqui a biografia da autora e vi que ela nasceu em Belo Horizonte, eu falei, bom, eu acho que essa minha percepção não é coisa da minha cabeça apenas, né? Mas voltando ao romance, aquele vento misterioso que penetra qualquer fresta acaba enlouquecendo os quatro narradores aqui desse romance. O Miguel Sem Fim, que narra a primeira parte, a Cícera e a Alma, que narram a segunda parte, e principalmente a Maura, que é quem narra a terceira e última parte do romance, e que é também aquela parte em que a instabilidade da loucura fica mais palpável mesmo na linguagem do romance. Então, a última parte é uma parte até meio complexa de ser lida por conta desse enlouquecimento da linguagem da narradora. De maneira que esses quatro narradores são muito diferentes entre si, mas ainda assim eles acabam se aproximando graças não só a esse espaço em que habitam, mas também a esse tema da loucura
que vai se espalhando e se fortalecendo ao longo do texto e faz com que, apesar das diferenças, todos eles estejam falando, todos esses narradores estejam falando a mesma língua. Portanto, a loucura aqui não é mero diagnóstico, ela é também parte da identidade, ela é um sinal de alerta e, principalmente, ela parece ser o destino inescapável de todo mundo que mora ali na Quinta da Capivara. E como a lógica que organiza essas vozes não é uma lógica racional, muitas vezes o passado e o presente se confundem de um jeito quase desconexo, porque afinal de contas não existe uma lógica de causa e efeito orientando a dicção desses personagens, e isso aumenta a sensação de irrealidade que marca essa região narrada aqui no romance. Então, é interessante perceber como, diante de uma realidade tão marcada por questões reais como o surgimento dessa usina eólica e todas as consequências sociais que isso gera, apesar desse caráter mais real dos eventos, o grande medo desses personagens tem um fundo mais tradicional e quase sobrenatural, que é o tal vento vazio. E essa tensão entre um modo de vida tradicional e um progresso que vem de fora e que tenta modificar a realidade local, me fez lembrar não apenas lá de Maleita, do Lúcio Cardoso, mas também aqui de Água Funda, da Ruth Guimarães, que é um romance que foi publicado originalmente em 1946, tem vídeo para esse romance também no canal, né? E nesse romance, a autora também toca nesses mesmos temas ao falar da tecnificação de uma fazenda e sobre os impactos dessa tecnificação na vida de alguns trabalhadores ali desse lugar. Claro, o romance ele fala de várias outras coisas, principalmente na primeira parte, mas a segunda parte é dedicada quase inteiramente a isso. E assim, ambos os livros também falam dessa oposição entre algo que surge organicamente, um saber popular, e aquilo que surge a partir de uma intervenção mais direta do ser humano, intervenção essa que geralmente acaba ensejando a construção de uma hierarquia social mais bem definida. E essa é uma discussão tão presente aqui em Vento Vazio, que uma das narradoras da segunda parte diz em dado momento que os ricos não acreditam que o vento pode enlouquecer as pessoas. Então veja que existe de fato uma diferença de classe determinando a interpretação do mundo dessas pessoas aqui. E já que eu estou falando de outros livros dos quais eu me lembrei, conforme li aqui o romance da Marcela Dantes, a presença dessa imagem dos moinhos junto com esse tema da loucura me fez lembrar bastante aqui do Dom Quixote, né, que é um romance do Cervantes, lá de 1797, em que esse tema da loucura aparece, e é, interessantemente, uma loucura que também tem a ver com essa cisão entre dois modos de interpretar a realidade, né? Enfim, então veja que não sei se essa referência foi intencional, mas ainda assim é possível estabelecê-la a partir de algumas das coisas que acontecem aqui. Mas, enfim, tudo isso nos leva aos 4 narradores aqui do romance, porque eu já falei bastante ao longo desse vídeo, mas ainda assim eu não falei desses personagens aqui, né? Então chegou a hora, finalmente, de falar um pouco sobre cada um deles. Começando pelo Miguel, que é um homem negro, que não se sabe se está próximo ou se já passou dos 100 anos, porque cada hora ele diz uma coisa. Esse Miguel ele não nasceu na região da Quinta da Capivara, mas ele chegou até lá há mais de 20 anos depois de escapar de um incêndio que queimou toda a sua casa e deixou ali um trauma que ele carrega até o presente. Não vou elaborar mais sobre isso. E falando nesse passado, o Miguel ele nos conta desde a infância, muito sofrida ali com a mãe, até o momento em que ele já velho se casa com uma mulher chamada Teresa, com quem ele tem uma única filha, que é a Dalila. E aí, quando ele chega à Quinta da Capivara, anos depois,
a usina é inaugurada e ele passa a trabalhar nessa usina como vigia, por mais que não houvesse muito o que vigiar ali naquele lugar. Só que ainda assim esse trabalho era uma ocupação que distraía esse sujeito. Então, quando a usina fecha, o Miguel se isola cada vez mais e vai aos poucos enlouquecendo. Por outro lado, a segunda parte é narrada a duas vozes. Uma dessas vozes é a da Cícera, que é vizinha do Miguel e que tem uma relação bastante conflituosa com ele, porque ela se sente vigiada por esse vizinho o tempo todo. A Cícera também tem uma história muito triste, porque o primeiro marido dela a agredia tanto que ela perdeu um dos olhos depois de apanhar dele. E foi justamente para fugir desse sujeito e para tentar reconstruir a sua vida que a Cícera chegou à Quinta da Capivara, onde ela conheceu e passou a ter um caso com um homem casado chamado Sebastião Ávila, com quem ela tem duas filhas. Esse Sebastião Ávila era um fazendeiro muito importante ali daquela região, e por isso mesmo, por ser tão rico, ele dizia que ele era o verdadeiro dono de todas aquelas terras, incluindo as terras que compunham ali a Quinta da Capivara. Acontece que o Sebastião faleceu de um modo que eu não vou dizer aqui qual foi, e ele faleceu há pouco tempo, então essa morte acaba levando embora a pouca sanidade que a Cícera ainda tinha. Então, por isso mesmo, no presente, ela está tentando elaborar esse luto ao mesmo tempo em que ela começa a cavar um buraco em volta de sua casa, e ela tem também uma motivação para isso. Mas o fato é que essa história da narradora, da Cícera, cavar um buraco em torno da casa, me fez lembrar de uma notícia, acho que de 2019, eu vou deixar aqui na tela, que dizia sobre duas mulheres, acho que de Maceió, que cavaram um buraco também em volta da casa delas por razões X, né? Porque, se não me engano, elas também tinham algum tipo de distúrbio psiquiátrico ou coisa parecida, né? Mas, enfim, então eu acabei me lembrando um pouco dessa história, com familia aqui, esses capítulos narrados pela Dona Cícera. E os capítulos narrados por ela têm a forma de cartas que a Cícera está escrevendo para a filha legítima do Sebastião, que inclusive nasceu no mesmo dia em que nasceu também a filha mais velha dessa narradora, que é a Cícera. E nessas cartas, a Cícera tenta explicar para essa moça como foi que ela passou a se relacionar com o pai dela, né, com o Sebastião. A segunda parte do romance é narrada também pela Alma, que é filha do Sebastião e também é a destinatária dessas cartas que a Cícera escreve, mas que nunca envia. Na verdade, de todos os narradores aqui do romance, me parece que a Alma seja aquela que tem a narrativa mais organizada. O que acontece é que ela sempre teve uma relação muito difícil com os pais, porque, por exemplo, ela nunca achou justo vir de uma família rica em uma região tão pobre, e essa relação fica ainda mais difícil, ainda mais complicada, depois que a Alma passa a namorar um rapaz chamado Paulo, que é morador da Quinta da Capivara e não tem onde cair morto, então isso já cria ali um problema para essa família rica também. E quando o Sebastião morre, né, nessas circunstâncias que eu não vou esclarecer aqui, a Alma, ela se desfaz de toda a fortuna que ganhou. E isso inclui não apenas a fazenda ali, enfim, mas também um relógio caríssimo que ela pega e joga em um rio. E essa cena da menina, que as pessoas dizem que é louca, jogando o relógio no rio, me fez lembrar bastante do Quentin, que é o narrador do segundo capítulo aqui do Som e a Fúria, que é um romance do William Faulkner, que é um dos meus livros favoritos da vida e para o qual já tem vídeo no canal. Também o link para esse vídeo vai estar na descrição. Então veja, aqui o Quentin, ele também é um sujeito meio louco, né? Ele também lida com questões familiares e ele também joga um relógio que ele havia herdado dos pais dentro de um rio, né? Mas o fato é que a loucura da Alma, né, que é essa narradora também da segunda parte aqui do romance,
é uma loucura diferente da dos outros personagens, porque na verdade ela é chamada de louca por ter um comportamento que desvia daquilo que se esperava dela, né? Então é muito interessante perceber que a loucura nesse caso é uma percepção muito mais externa do que interna dessa personagem. Porque, sim, os outros personagens, eles também, por exemplo, a Cícera, ela fala, olha, eu não estou louca, mas ela, ao mesmo tempo que ela nega a loucura, ela reafirma essa loucura de alguma maneira, né? Mas enfim, e aí nós chegamos finalmente a Maura, que é a narradora da terceira e última parte do romance, e que é a única personagem na qual a loucura é diagnosticável, tanto que ela até toma remédios, ou seja, é uma personagem que é clinicamente doente, né? Além disso, a Maura, ela é a narradora mais jovem dentro desse romance, porque ela só tem 14 anos. A exemplo lá da Alma, ela também é órfã, só que no caso ela é órfã de mãe, a mãe dela morreu, se não me engano, ainda no parto, o que causa uma relação um pouco complicada entre a Maura e o irmão mais velho dela, que é quem cuida dessa menina, mas ao mesmo tempo ele a culpa pela morte da mãe, então a relação dos dois é um pouco distante por conta disso. E aí, fazendo de novo um paralelo aqui com o Som e a Fúria, o capítulo da Maura está para o capítulo do Benjamin, tanto quanto o capítulo da Alma está para o capítulo do Quentin. Ou seja, porque o Benjamin, que é o narrador da primeira parte aqui do romance, ele também tem alguma doença, né, que compromete ali a sua sanidade. Então existe esse paralelo também entre os dois personagens. Então, assim como o capítulo do Benjamin aqui de O Sonho e a Fúria é um capítulo complicado de ler, o capítulo da Maura também o será, né, por conta dessa questão da doença que ela tem. Só que, mesmo sendo um capítulo mais caótico no romance, é na narrativa da Maura que a gente consegue ir completando de maneira mais efetiva as lacunas que ficaram dos capítulos anteriores, que, apesar de serem capítulos mais organizados, ainda assim são capítulos muito mais elípticos, digamos assim, na medida em que esses outros narradores eles são muito alusivos a coisas que não necessariamente acontecem ali diante dos nossos olhos, ao contrário do que ocorre no capítulo da Maura, né? Isso porque, como ela vive andando pela Quinta da Capivara e como todo mundo sabe que ela é louca, a Maura presencia alguns eventos-chave para a narrativa e ela ouve coisas que as pessoas não contariam umas às outras, né? Porque afinal de contas, e aí as pessoas falam dessas coisas na frente da Maura porque sabem que ela é louca. Então ninguém vai acreditar naquilo que ela diz. Só que aí com isso ela fica sabendo de tudo o que acontece naquela região. Então, por exemplo, a Maura é quem sabe o porquê da usina ter fechado, só que aí, como ela é louca, ninguém acredita no que ela diz. Então é muito interessante observar qual é o lugar dessa personagem aqui dentro dessa narrativa. E finalmente existe uma outra personagem que, por mais que não seja narradora, aparece nos relatos de todos esses narradores, que é a Teodora, uma moradora já antiga ali dessa Quinta da Capivara, e que era muito benquista por todo mundo, por ser muito bondosa, por sempre ajudar todas as pessoas. Então, por exemplo, foi ela quem acolheu o Miguel quando ele chegou todo queimado do incêndio que o trouxe até a Quinta da Capivara, né? Então, veja, essa Teodora ela é como se fosse ali uma cola que aglutina todos esses moradores da região, e a presença dela é marcada até mesmo pela sua ausência no presente, porque a Teodora já faleceu há algum tempo, e esse falecimento é outra coisa que acaba comprometendo um pouco a sanidade lá do Miguel, de quem ela era muito próxima. E essa centralidade dessa personagem já se anuncia mesmo no nome dela, né? Porque Teodora tem ali a palavra Theo, que em grego é Deus, né? Então existe ali, pensando que essa é uma localidade na qual a religião é muito presente, por mais que não seja uma religião organizada, né? Então aqui a gente percebe um sincretismo muito grande de pessoas que rezam para santos, mas que também recorrem aos orixás, etc, etc. Então é muito interessante perceber como essa personagem é importante
né? E como esse lugar central, pensando nessa questão divina que se conecta a ela, né? Porque ela pratica religiões de matriz afro-brasileira, mas enfim, então é muito interessante perceber como essa posição que ela tem ali na quinta, a invés de um poder que a permite bater de frente com um grande poderoso, economicamente falando, da região, que é o Sebastião. Então, ela é a única pessoa que está ali em pé de igualdade com o Sebastião, mesmo sendo pobre, mas ela tem esse poder por conta dessa função dela nessa localidade. Então, é muito interessante perceber como essa personagem está e, ao mesmo tempo, não está na narrativa. Em suma, todos esses narradores, todos esses personagens têm algo que ficou pendente, tem ali um relacionamento a ser resolvido, um trauma a ser superado, um segredo a ser revelado ou não, né? E é por isso mesmo que o tema da loucura aparece de maneira tão polissêmica ao longo desse romance, e é por isso que eu gostei tanto dessa narrativa. Então fica aqui a minha enfática recomendação de leitura. Certamente esse livro aqui ele tá ali na lista de melhores leituras do ano, pelo menos até agora, né? Porque é um livro que, enfim, é muito bem escrito, tem um estilo assim, a autora ela consegue diferenciar muito bem as vozes desses narradores, o que é sempre um ponto positivo para um livro que tem essa proposta, né, de ser narrado a várias vozes. Nem sempre essa narrativa dá certo, o que não ocorre aqui, né? Porque a autora ela consegue muito bem dar uma identidade muito própria para cada um desses narradores. Então, fica a enfática recomendação de leitura aqui de Vento Vazio. Vou procurar outras coisas da autora para ler, porque fiquei muito interessado na obra dela. Bom, eu citei bastante coisa ao longo dessa minha fala aqui, né? E eu vou deixar o link para esses vídeos que eu fui citando na descrição, onde constará também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui no YouTube, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um deles. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo aqui do YouTube que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.